Continuando, agora vamos falar sobre os indicadores que medem a lucratividade e a rentabilidade da empresa. Nós estamos na disciplina de Planejamento e Controle Financeiro, na unidade que trata sobre análise das demonstrações financeiras. Então, a primeira coisa, o professor falou no início da disciplina, né, dessa unidade, que aqui você não vai tratar lucratividade e rentabilidade como se fosse uma coisa única. Aqui você vai tratar ela como ela tem que ser tratada, ou seja, lucratividade é uma abordagem, rentabilidade é outra abordagem. Já vamos explicar. Esses índices, em geral, eles mostram a capacidade da empresa de gerar lucro e de ser rentável. Gerar lucro é margem, tá? Geração de lucro é margem. E ser rentável é rentabilidade. Então, nós temos 3 indicadores mais conhecidos sobre margem: a margem bruta, a margem operacional e a margem líquida. Não existe um padrão nacional ou internacional. Isso são construções que autores defendem. Por exemplo, alguns autores falam que a margem bruta é o lucro bruto dividido pela receita líquida. Outros dizem que é o lucro bruto dividido pela receita total, ou receita bruta. Atenção, algumas aplicações ou alguns autores usam receita bruta, tanto na margem bruta, quanto na margem operacional, quanto na margem líquida. Margem operacional é a razão do lucro operacional e a receita líquida. Quanto é o percentual de lucro operacional em relação às vendas? Vendas líquidas ou brutas, dependendo da aplicação. E a margem líquida é quanto do lucro líquido, quanto que o lucro líquido representa da receita líquida. É como se fosse uma análise vertical, né? A receita líquida o lucro líquido em relação à receita da empresa, receita líquida ou receita bruta. Aqui eu quero fazer uma anotação, um registro. O lucro operacional, de modo geral, genericamente, é o lucro base de cálculo do imposto de renda. É isso mesmo? É isso aí. O lucro das operações é a base de cálculo do imposto de renda, naquela DRE que a gente viu, né? Receita, deduções, receita bruta, deduções, receita líquida. Custos, lucro bruto. Despesas operacionais, lucro operacional ou lucro antes do imposto de renda. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, pessoal, se você usar a receita bruta aqui, na margem operacional, este valor aqui, é o lucro presumido. Lucro presumido. Então, você aprendeu com o professor Oswaldo que o lucro presumido de uma indústria ou de um comércio é 8% das vendas. Vendeu 100, o lucro presumido é 8, sobre o qual incide imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Se você tem uma empresa cuja margem operacional é maior do que 8%, 9%, 10%, 15%, 20%, então essa empresa é preferível para ela adotar o lucro presumido como regime de tributação do que o lucro real, porque o lucro real vai dar um lucro maior do que o lucro presumido e aí a empresa vai pagar uma tributação sobre o lucro maior do que no caso do lucro presumido. Captou? Então, margem de lucro é quanto que o lucro representa das vendas. Vejo em rosa aqui tudo informação da DRE. Quando você vem aqui para baixo, aí você está falando de indicadores de rentabilidade. Então, você tem o retorno do patrimônio líquido, também a sigla em inglês conhecida ROE, Return on Equity.
Equity é patrimônio líquido. Você pega o lucro líquido e divide pelo patrimônio líquido. O lucro líquido é o que sobra no final. Pagou tudo, as participações, os debenturistas, as despesas financeiras, tudo sobra para o sócio. O lucro líquido que vai ser uma parte distribuída e outra parte vai ser retida no PL. Se ele for distribuído ou retido, de qualquer forma é um dinheiro do sócio, porque o dinheiro que fica retido lá no PL também é um dinheiro do sócio. Então, se você mede quanto que dá o lucro líquido em relação ao valor que os sócios colocaram, você está fazendo uma medida de rentabilidade para o sócio. Por exemplo, se eu pegar 100 mil reais e aplicar numa empresa, se essa minha empresa der 10 mil reais de lucro no ano, em relação ao meu 100 mil reais, ela está dando 10% de retorno. Se eu pegar esses 100 mil reais e aplicar na Selic, hoje me dá 14,75% ao ano de retorno. Então, esse 10% pode ser comparado, o ROE pode ser comparado com a taxa Selic. Obviamente que uma empresa que está dando 10% hoje no cenário brasileiro não é um bom resultado, né? De ROE. O ROA é um outro indicador de rentabilidade, só que aí a ideia é você medir o retorno do ativo. Uma empresa, para funcionar, ela precisa de tudo que tem ali no ativo. Máquinas, equipamentos, móveis, utensílio. Alguns autores usam lucro líquido, mas muitos usam lucro operacional de verdade. Porque o lucro operacional é aquele que remunera o ativo em funcionamento como um todo, né? Quando você vai fazer estudos sobre alavancagem, que é um assunto que ainda a gente vai ver, a gente mede o retorno do ativo pelo lucro operacional. Agora, depende muito do exercício, como o exercício está pedindo. Alguns exercícios na nossa lista, ele não faz essa diferença. Então, você tem que abstrair um pouco, simplificar. Ele está falando do lucro, genericamente, o lucro das operações, tá? Retorno do ativo. Se você quiser um retorno mais preciso, existe uma sigla, né? Retorno sobre ativo, né? Return on asset, over asset. Mas se você quiser uma medida mais precisa do retorno do investimento, do retorno do ativo, você usa o ROI, o retorno do investimento. Porque alguns autores dizem que o ativo não é propriamente o investimento. Você, para chegar no investimento, você tem que pegar do ativo e diminuir o passivo de funcionamento. O passivo pode ser de funcionamento ou de financiamento. O passivo de funcionamento é aquele passivo que nasce das operações. Salários a pagar, fornecedores a pagar, tributos a recolher. É praticamente passivo circulante, né? Porque é difícil ter o passivo não circulante que seja operacional, é mais difícil. O passivo não circulante normalmente está ligado a operações de financiamento. Então, normalmente, esse passivo de funcionamento é passivo circulante. Certo? Então, você tem uma precisão mais adequada do resultado. Por quê? Porque esse passivo de funcionamento, na verdade, os terceiros estão ajudando a financiar a empresa. Então, você deveria descontar esse valor para chegar num ROI mais acertado. Veja que lucratividade é margem de lucratividade. Você pega só informações da DRE. Lucro em relação à receita. Rentabilidade é você relacionar o lucro, uma medida de lucro, com alguma informação do balanço patrimonial. Seja ele o patrimônio líquido, seja ele o ativo, seja ele o investimento, que é uma parte do ativo. Compreendido isso, vamos fazer algumas observações e registros importantes. Indicadores usados com frequência atualmente. Eles são com base naquelas lá, mas a gente gosta, né? O professor fez um destaque, já falou, agora está aqui escritinho, que a margem operacional é o lucro presumido pela Receita Federal do Brasil. Receita Federal do Brasil. No caso de indústrias e comércio, é 8%, né? Como é que se mede? O lucro das operações, lucro operacional em relação à receita bruta e não à receita líquida.
E outra coisa importante, por isso que o professor às vezes enfatiza, inclusive no trabalho interdisciplinar, que uma medida importante para você tratar ali naquela apresentação, ou para comparar a realidade da empresa que você está simulando em relação ao mercado nacional, é usar a margem operacional como medida, porque você sabe que o 8% é um parâmetro interessante para se usar, né? Um outro indicador chama-se retorno do capital investido, outro indicador, né, que se tem. Esse retorno do capital investido também é conhecido como ROIC, né? O que a gente faz? A gente pega o lucro operacional de verdade, o EBIT, Earned Before Interest and Tax, e tira o tributo dele. Que tributo? São os tributos sobre a renda. Aqui a gente pode considerar, pessoal, 24%, né? Como a gente estudou, 15% de imposto de renda e mais 9% de contribuição social sobre o líquido. Imposto de renda mais contribuição social sobre o lucro líquido. Tá? Então, 1 menos 24% vai dar 76%, 0,76%, né? Multiplica esse EBIT, o resultado, por 0,76 e divide pelo passivo mais a dívida onerosa. O que é essa dívida onerosa? É a dívida que tem um juro associado, né? Então, por exemplo, os salários a pagar não é dívida onerosa, o tributos a recolher não é dívida onerosa, fornecedores a pagar não é dívida onerosa. Dívida onerosa são as dívidas, são os financiamentos a pagar, os empréstimos bancários. Isso é dívida onerosa. Então, você soma isso ao PL e você tem um retorno sobre o capital que foi investido pela empresa. Porque, veja, você não colocou ali aquelas financiadores que era o passivo de funcionamento, né? Tá coincidente, tá? Outra coisa também, essa parte de cima aqui, ó, que é o EBIT vezes 1 menos a tributação, também é conhecido como NOPAT. NOPAT, Net Operation Profit After Tax. Net Operating Profit After Tax. O que é isso? É o lucro operacional depois dos tributos. Você não tem isso na DRE porque o tributo, na verdade, ele é calculado. Vejam aqui, vamos pegar aquela DRE para explicar para você. Essa DRE está legal. Então, o que você tem? Um lucro operacional está aqui em cima. O tributo está aqui embaixo. Então, o que a fórmula diz para nós? Você pega esse lucro operacional de verdade, ignora o que é não operacional, não entra na conta, e você aplica a taxa direto lá em cima. Você ignorou uma parte das informações que não são operacionais para fazer aquele cálculo, tá certo? Essa é a ideia. Aqui, no próximo slide, você tem esses indicadores e como se analisa esses indicadores, né? A fonte é lá, o livro que nós temos na nossa referência como bibliografia básica, o livro do Padovese, né? Então, você tem a margem líquida, você tem a margem operacional, né? Que ele chama de margem EBIT, né? Earned Before Interest and Tax. Você tem a rentabilidade do ativo, ROA, Return Over Asset, ou On Asset, está aqui. E você tem a rentabilidade do patrimônio líquido. Vejam que muito lucro líquido ou EBIT, como foi explicado pelo professor. E outra coisa também, a gente tem, alguns autores gostam de chamar de receita operacional líquida ou receita líquida, ROL, né? Usa esse termo, ROL. São coisas que se chamam, a gente tem a obrigação de dividir essas informações com você. E a EBIT é o tal do LAGIR, que a gente já estudou, já comentou, tá certo? Aqui vale a pena a gente pegar aquelas informações da empresa, das cervejarias A e B e comparar, né? Vocês vejam que a gente tem essas informações lá e se a gente dividir, né?
o resultado líquido em relação à receita líquida, você tem, e o resultado operacional, você tem a margem operacional, ó, da empresa, da cervejaria A, 13, 18, 20, 14, e a margem líquida, 11, 15, 16 e 10. Isso já foi medido, foi mostrado lá antes, né? Só que aqui a gente mudou o nome, né? Mudou, lá era só análise vertical. Margem operacional de B, 4, 3, 10, 11. Margem líquida, 8, 5, 3, 2. Você lembra disso? Eu vou mostrar rapidinho. Análise vertical, ó. Resultado líquido é 8, 5, 3, 2 em relação ao 100, que é a receita líquida. É a mesma coisa que a gente viu lá, né? Só que esse resultado líquido agora a gente está chamando de margem líquida. E o resultado operacional de margem operacional, 4, 3, 10, 11, né? É uma análise operacional, como foi comentado. Cervejaria B, ó, 4, 3, 10, 11, né? E assim também a cervejaria A, né? Comparando agora as rentabilidades dessas duas empresas. Então a gente tem que a empresa A, nós temos retorno do patrimônio líquido, né? O que a gente tem aqui? O lucro líquido em relação ao último ano da série, né? O balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial foi obtido lá no começo da nossa análise, tá? 76%. Retorno do ativo, 329, que é o lucro líquido também por 1 milhão. Retorno de um investimento. Então, também não tem essa... desculpe, tem a diferença dividido por 800. 200 é ativo circulante. Isso vem lá daqui, ó, pessoal. É daqui. Não tem todas as informações, mas é daqui que vem, é uma presunção desses balanços patrimoniais aqui. Vamos ver então o resultado, a rentabilidade da cervejaria B. A cervejaria B tem um patrimônio líquido de 26, desculpa, um lucro líquido de 26.552 e um patrimônio líquido de 600 mil. Ah, não, tá, agora sim. Agora eu me lembrei. Vem daqui, ó, tá? Tá aqui, ó, desses valorzinhos aqui da empresa A e empresa B, ó. Então, o retorno do patrimônio líquido é 4,4, muito baixo em relação à empresa A. O retorno é bem alto, né, de 76%. O retorno do ativo é 2,7, aqui é 32, e aqui o retorno do investimento 4,4. Se você quisesse fazer uma análise mais aprofundada, você poderia usar essas informações como argumento para explicar para a cervejaria, os sócios da cervejaria B, como o resultado deles está bem pior do que a cervejaria A, né? Como está mostrado aí, tá? Bom, então compreendido isso, o próximo assunto a gente vai ver análise de indicadores de atividade e um assunto que mistura lucratividade ou margem com atividade, que é uma análise do POM, né? É o próximo vídeo.